Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 14 do módulo 1, referente ao curso de Cálculo Numérico. Nessa aula, nós vamos fazer o cálculo referente a erro absoluto e erro relativo quando nós utilizamos uma representação de ponto flutuante, tá? Quando a gente armazena um número no computador e a gente comete erros usando uma determinada representação que a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Então vamos lá, primeiro a gente vai definir o que é erro absoluto, tá certo? Então a primeira coisa importante, pessoal, é fazer essa definição. E veja o seguinte aqui, pessoal, o erro absoluto é a diferença entre o valor exato de um número x e o seu valor aproximado x barra. Então a gente vai usar essa letrinha aqui, EAX, para designar um erro, né, que é a diferença entre o valor exato e a sua aproximação. Tá? O que é importante a gente tomar cuidado, pessoal? Em geral, apenas o valor aproximado é conhecido. Porque, veja, se eu tenho um valor exato, né, então não preciso do erro. Né? Eu já conheço. Infelizmente, a maioria das vezes, se eu conheço alguma coisa, é sempre a aproximação. Tá? O que a gente faz, então? A gente faz uma estimativa deste erro absoluto. Né? E vai usar, então, um limitante inferior e superior. Tá? Já o erro relativo, pessoal, como é que ele é calculado? Ele é obtido a partir do erro absoluto EAX. Tá? Então você vai pegar o módulo de EAX, tá? E vai dividir pelo valor aproximado, x barra, obtendo assim, então, o erro relativo ERX, que é obtido ou a partir dessa expressão ou a partir desta primeira expressão. Tá? Vamos utilizar um exemplo numérico para entender melhor este conceito. Então vejamos o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui, ó, o módulo de EAX já está dado, então eu já sei qual é o erro absoluto e também sei o valor da minha aproximação. Né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular o erro relativo para o valor x. Então, a nossa fórmula de erro relativo para x é o erro absoluto para x, módulo, dividido pelo módulo da minha aproximação. Tá? Aqui não precisaria, enfim. Aí agora eu já obtive aqui faltou um módulo, né? Eu já obtive aqui, já tenho esses dados, então eu vou substituir aqui. Tá? Isso vai me dar um erro de 4,7 vezes 10 a menos 5. Tá? Da mesma forma, eu posso fazer o erro absoluto de y, posso ter esse valor, e posso ter o valor aproximado de y, o y barra, e calcular o erro relativo de y, usando então, pessoal, as fórmulas de erro absoluto e a aproximação de y, substituir esses valores na nossa equação e vou obter 0,02. E aí vem a pergunta, ok, veja que nos dois casos, né, eu enumerei dois casos, então eu tenho o caso em que x tem um erro absoluto 0,1 e y tem o mesmo erro absoluto. Tá? Porém, veja que esse erro que eu estou cometendo, pessoal, é num valor aproximado ali muito grande. Eu estou cometendo um erro de 0,1 em quase 2.000, um pouco mais de 2.000. Tá? Agora, eu cometi um erro aqui de 0,1 em 5, mais ou menos ali 5, próximo do valor 5. Então, a diferença que eu obtenho é que o erro relativo, para o meu caso aqui, indica que eu tenho uma maior precisão. Né? O primeiro caso ali, o meu valor
que eu estou medindo, ou que eu estou obtendo, é mais preciso. Por quê? Porque o meu erro relativo é muito menor em x do que em y. Né? Você cometer um erro a cada 1 trilhão de tentativas ou cometer um erro a cada 2 tentativas indica uma precisão muito maior no primeiro caso do que no segundo. Tá certo? Essa é a questão que eu queria deixar para vocês. Então, pessoal, o que é importante? A gente vai usar essas duas definições, erro absoluto e relativo, para agora sim calcular o erro de quando eu faço a representação do meu número na minha máquina usando truncamento ou arredondamento. A gente vai usar esse conhecimento, usar essas fórmulas para calcular erro absoluto e erro relativo na próxima aula. Então, agradeço a sua atenção, espero que vocês tenham gostado e a próxima aula vai ser a última do módulo 1. Não percam então, hein, pessoal? Estamos chegando já quase no finzinho. Obrigado e até lá, pessoal.